Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe pra vocês um compilado de unboxing, então vem comigo! Gente, só pra relembrar o porquê que eu faço um compilado e não apenas um vídeo de unboxing. Eu tenho muitos livros na minha estante sem ler, tá? E eu tenho muitas coleções incompletas, tem muito livro solto que eu quero ler. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu comprava muito livro e comprava à torta e à direito. Então eu acabei ficando com uma quantidade de livros muito grandes e com o passar do tempo, ao invés de eu conseguir ler mais livros, cada vez eu consegui ler menos livros, né? Então eu saí da escola, eu fui pra faculdade, aí eu comecei estágio, aí eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, cada ano que passou, os meus dias foram ficando mais corridos e eu fui lendo menos. E aquele monte de livro que eu comprei em uma época, eu não fui dando conta de ler, sabe? Então não faz sentido eu comprar 2 milhões de livros todos os meses e fazer um monte de super unboxing aqui, etc. Porque eu compro poucos livros por mês. Eu compro, gente, na média de R$100 por mês de livro. Tem mês que eu compro menos e tem meses que eu compro mais, tá? Então, é meu aniversário, poxa, tem Prime Day, tem Black Friday. Nesses meses eu compro mais, mas no geral eu tento manter esses R$100 de livro. E o que acontece? Eu recebo livros de editoras também, mas não são tantos. Então, por exemplo, ano passado eu tive parceria com a Principes, a editora Gente e a editora Hábito. Eu não sei se este ano de 2025 eu vou continuar com eles ou não. Eu me inscrevi lá para seleção, porque eu gostaria muito de continuar. Não sei se além deles eu vou ter parceria com outras editoras também. Então, assim, as inscrições começaram agora. Só para sintonizar vocês, hoje é dia 12 de janeiro, domingo aí, começando do ano. Então as inscrições começaram agora, sabe? Então eu não sei se eu vou ter parceria de editora, se eu vou receber livro deles ou não, mas eu mesma eu tento comprar menos livros, tá? Uma menor quantidade todo ano, então é por isso que eu faço o compilado. Durante alguns meses aqui eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês o que eu comprei, o que chegou, pra ter uma quantidade boa pra gravar um vídeo, porque também, gente, não faz sentido eu gravar um vídeo com 2 livros de unboxing, né? Então vamos lá, nesse mês de janeiro eu fiz uma comprinha, gente, só que eu vou ter que confessar uma coisa. Eu comprei coisa suficiente pra janeiro e pra fevereiro. Então, o correto seria em fevereiro eu não comprar livros, tá? Porque eu dei uma adiantada aí nesse mês de janeiro. Fiquei meio ansiosa, sabe? Eu fiz umas comprinhas a mais aí. Mas enfim, vamos ver como a banda vai tocar. Vou abrir já com vocês essa primeira caixinha. E quando eu tiver novamente mais coisas pra abrir, seja coisas que eu comprei ou que eu ganhei, eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, é tão difícil levantar o livro aqui em cima. O livro não, a caixa aqui em cima pra vocês enxergarem cortando, que vocês não têm noção. Ai, gente, eu comprei bastante coisa, vamos lá. Primeiro, eu já vou tirar daqui esse gelzinho de sobrancelha que eu comprei, que não faz parte aqui desse unboxing, né, gente? Então, inclusive, pra quem não assistiu, finalzinho de novembro, eu comprei várias coisas na Black Friday de maquiagem e de self-care. E daí eu abri tudo em dezembro, fiz um super unboxing, assim, de produtinhos de autocuidado. Então, se você gosta desse assunto e você não assistiu, corre lá assistir. Então, vamos lá. Eu comprei este aqui, gente, eu não vou tirar dos negocinhos, do plástico, pra não, né, não sei quando eu vou ler, então não vou tirar. Eu comprei aqui, gente, essa edição da Azahar de Mary Poppins, mas esse aqui é a volta da Mary Poppins, então seria o segundo livro, tá? Eu tenho o primeiro livro e eu tenho tanto a edição maior quanto a edição menorzinha. Ó, eu tenho essa edição menorzinha, que é do primeiro, ó, Mary Poppins. E daí esse é o segundo, também na edição menorzinha. Mas eu tenho esse primeiro na edição maior, gente, eu só não sei onde tá, então eu não vou ficar aqui procurando. Ah, achei, aqui. Então, eu tenho na edição maior. E os 3 são da Azahar, tá? Na verdade, eu vou ter que ver se esse aqui é equivalente a só o primeiro ou se esse aqui já tem os 2. Vou ter que descobrir, gente. Mas, de qualquer forma, comprei esse segundo. Por quê? Porque eu já li o primeiro. Então, eu comprei o segundo para eu poder fazer uma resenha para vocês já com os 2 livros e também para eu assistir o que a gente tem de adaptação de Mary Poppins, para eu também poder trazer conteúdo para vocês. Então é isso, não vou abrir por enquanto. Aí eu comprei também, gente, Hex Hall da autora Rachel Hawkins, acho que é assim que se fala, e esse aqui é o livro número 1. Eu paguei caro, tá? Eu acho que foi uns R$40, e esse livro é, tipo, super fininho, super pequenininho, foi caro. Mas por que eu comprei, gente? Porque eu tenho o 2 e o 3. E assim, de verdade, eu não encontrava o 1 em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. Então, finalmente eu encontrei e eu vou poder completar aqui, ó.
eu tenho o 2 e eu tenho o 3. E daí, assim, do nada ficou disponível o 1 na Amazon novo, sabe? E eu não consegui achar nem usado pra comprar, quem dirá novo. E daí apareceu, mesmo estando caro, eu falei, não, vou comprar. E daí agora eu finalmente tenho essa trilogia aqui completa. Então provavelmente vem aí esse ano, viu, gente? E esse aqui é uma trilogia, assim, muito antiga, que os booktubers lá do início que liam. E eu sempre tive muita curiosidade, né? Então, enfim, ansiosa pra ler logo. Gente, nem acredito que eu... Gente, o meu foco é completar as séries, porque nessa época que eu era doida de comprar um monte de coisa, eu fiquei com uma edição de cada coleção. E daí um monte pra completar. E daí quando eu completo, eu fico, tipo, muito feliz, porque daí eu finalmente vou poder começar a ler, sabe? Aí, gente, eu comprei também aqui Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que faz parte dos Artifícios das Trevas. O que que acontece? São várias coleções, né, da Cassandra Clare. Eu vou ter que confessar que eu não sei direito, assim, qual é a ordem, etc. Mas Instrumentos Mortais eu tenho os 6. Aí, além desse, eu tenho o Anjo Mecânico, só que daí é uma trilogia, né? Eu só tenho o Anjo Mecânico, falta a Princesa Mecânica e o outro, que eu não sei, acho que é Príncipe Mecânico, né? Falta os outros 2. E daí eu tenho também Corrente de Ferro, Corrente de Ouro, que daí eu acho que já é uma outra coleção. E daí eu tenho esse Dama da Meia-Noite, que daí eu acho que já é outra coleção também. Então, assim, muitas coleções pra comprar aí da Cassandra Clare. E eu adicionei tudo lá na minha lista e conforme eu vou vendo que o preço tá legal, eu compro, sabe? Esse aqui, se eu não me engano, tava tipo, 30, 32. E normalmente os livros dela estão 40, 45. Então eu vejo que dá uma baixadinha ali, assim, mínima que seja, aí eu vou e compro, sabe? E daí uma hora ou outra eu vou acabar completando os livros dela e vou conseguir ler, né? Mas assim, eu acho que eu já tenho uma quantidade suficiente pra ler, porque eu quero ler na ordem cronológica, eu não quero ler as coleções separadas, eu quero ler na ordem cronológica certinho. E eu acho que os primeiros, assim, eu já tenho. Vou dar uma olhadinha, mas já dá pra eu começar a ler. Eu comprei também, gente, Um Adeus no Inverno, da Robin Kerr, que é aquela série Virgin River que tem na Netflix e tal. E daí este aqui é o livro número 4. Eu tenho aqui, gente, o livro 2 e o livro 3. Então, agora eu tenho 4. Eu acho que esse vai até o 9, tá? É uma coleção bem grande, então falta ali do 5 em diante. E eu não tenho 1 também. Só que a 1, eu tô com um problema, gente. Eu só tô achando pra comprar a versão que tem a capa da série, os atores na frente. E eu não quero, eu quero a original. Então, assim, se vocês verem a original pra comprar, me manda, fazendo favor, porque eu não quero comprar da capa da série. Só que eu fiquei nervosa agora, porque eu vi aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ó, não sei se dá pra enxergar. Como se a lombada tivesse pra frente. Eu não quero assim, gente. Mas, ó, a lombada tá certinha aqui, é escrito, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem, que com o plástico fica difícil. Tá vendo que a lombada tá certinha? E atrás também tá certinho. Só que por algum motivo... tá certinho mais ou menos, né? Porque aqui eu não sei o que aconteceu. Tá branco. Mas enfim. Só que por algum motivo aqui na frente tá... Tá vendo? Gente, eu não vou querer ficar com o livro assim, não. Tá feio. Eu acho que eu vou pedir pra Amazon trocar. Porque eu comprei pela Amazon, eu não comprei de terceiros, estava no estoque da Amazon. Quando a gente compra de terceiros, é um pouco mais difícil pedir pra devolver. Agora, quando é da Amazon, é mais tranquilo. Então, eu acho que eu vou pedir pra devolver e eu vou mandar eles me mandarem uma edição que não esteja com defeito. Ai, que droga, né? Mas tá bom, fazer o quê? Aí, gente, o que que acontece? Eu já tinha aqui em casa este aqui, que é Ano Mágico. Esse aqui eu ganhei de aniversário uns anos atrás. Há uns belos anos atrás, eu acho que foi 2020, 2021, faz bastante tempo. E eu não tinha lido até agora, tá? Ninguém se mete, ninguém me julga, fazendo favor. E daí, porque eu queria sempre começar em janeiro, e acontecia que às vezes eu esquecia. E daí dessa vez eu não esqueci. E ele tem uma quantidade de coisas pra você ler pra cada mês. Como se fosse assim, o deus daquele mês, a pedra daquele mês, o animal daquele mês, a planta daquele mês. Sabe essas coisas assim? Pra quem gosta, né, de misticismo, etc. Tem pra cada mês. Inclusive, eu já li o de janeiro, porque nós estamos no dia 12 de janeiro. E daí, todo dia 1º de cada mês, eu vou ler o daquele mês. Ok. Só que daí eu descobri que desse mesmo negocinho, que é da Dark Side, tem mais 2 livros. Um deles é esse aqui, que é o Livro Mágico. Que daí, ó, quer ver? Esse aqui, Ano Mágico, tá escrito Folclore, Encanto e Natureza. Esse livro mágico tá escrito Feitiços, Ensaios e Rituais. Assim, eu me interesso mais pelo que eu já tô lendo, não tanto por esse. Mas, como é desse mesmo mundo, e eu imaginei que ele fosse por meses também, falei, já vou comprar, porque daí eu já começo agora em janeiro junto, de uma vez. Só que, gente, além desses 2, tem mais um. Então, ó, chegou este, né? Esse aqui eu já tinha. Só que além desses 2, tem mais um, que eu acho que é Diário Mágico. Acho que é isso, gente. Esse
é como se fosse uma coisa por dia, tá? Então tem um pra cada dia do ano. Eu tinha que ter começado dia 1º de janeiro, obviamente. Mas assim, eu não sabia que existia ele, eu fui descobrir agora. Aí eu comprei esse e esse outro diário. E esse aqui já chegou. Esse diário tava lá com 2 a 3 semanas pra chegar. Então provavelmente vai chegar só no começo de fevereiro. Mas assim, falei, tá, que se exploda, eu já vou começar esses 2. Então eu vou comprar esse outro e quando chegar, eu leio tudo de janeiro e começo ali do dia que tá em diante, sabe? Vai ficar meio erradinho? Vai ficar meio erradinho, mas tá bom. Já vou começar, daí eu vou, tipo assim, ler os 3 ao mesmo tempo, tá entendendo? Para todo o ano de 2025. Mas enfim, ele tá atrasado e não chegou ainda. Então, gente, basicamente foi isso, tá? Que é o De Volta da Mary Poppins, que é o Rex Hall, que eu já guardei ali na prateleira, um da Cassandra Clare, um de Virgin Weaver que eu vou ter que mandar trocar, e o livro mágico... bati na minha cara. O livro mágico, e daí tá atrasado pra chegar o diário mágico. Mas daí quando chegar eu mostro pra vocês com alguma outra coisinha que eu tenha comprado aí, tá bom? Então, até daqui a pouco. Oi, gente. Então, eu já estou aqui com mais algumas coisinhas. Dia 23 de janeiro, então um pouquinho depois eu já tô aqui. E vamos lá. Primeiro eu vou abrir essas pequenininhas aqui. Aí, gente, por que eu tô abrindo essas pequenininhas primeiro? Porque aqui estamos o Diário Mágico, né? Que é aquele que eu falei pra vocês, que é um por dia. Então, como hoje já é dia 23 de janeiro, eu vou correr, ler, né, todos até agora, e depois eu vou lendo um por um cada dia. Ai, gente, ele é tão bonito. E ele faz parzinho com os outros dois, sabe? Tô ansiosa. E também este aqui, por quê? Puxa vida, acho que eu vou chorar. Ai, que droga. Então, gente, eu fui, devolvi o livro pra Amazon, mandei eles virem buscar, trocar, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, porque a capa estava desse jeito. E daí eles vieram, buscaram, levaram o livro e mandaram outro, que veio com o mesmo defeito. Bom, então eu vou novamente ligar pra Amazon e vou falar, então, vocês são burros? Ai, cara, que ódio, né? Tudo bem, tipo assim, tá lá a especificação de evolução, porque o item estava, tipo, tal, danificado, blá, e eles mandam outro igual. Tipo assim, alguém lê o que a gente fala, mas tudo bem. Bom, quem gastou foi eles pra vir buscar, pra mandar outro, e eles vão gastar pela segunda vez, porque novamente eu vou pedir pra eles trocarem. Só vou ter o trabalho de ligar lá e ficar uns 4 minutinhos com a moça no telefone, né? Fazer o quê? E chegou também uma caixinha da Ciranda Cultural. Então vamos abrir aqui. Provavelmente, gente, vai ser a última caixinha de parceria com eles por enquanto. Por quê? Porque eu fui parceira da Ciranda Cultural em 2024, mas na verdade não da Ciranda Cultural como um todo, né? Porque eles têm alguns selos. E eu era parceira do selo Princípios. Então, eu acho que deve ser a última caixinha que eles vão mandar pra gente pela parceria de 2024. Mas é claro que eu já fiz a minha inscrição pra renovar a nossa parceria pra 2025. Eu acho que eu não tô sabendo abrir isso aqui. Enfim, então acho que é a última caixinha da parceria de 2024, mas espero encarecidamente que eu consiga ser parceira deles em 2025 também. Gente, vem um livro de colorir! Como assim? Ah, mas não é desses que tá super famoso por aí. Os que estão famosos por aí são aqueles que vai tendo umas divisõezinhas e daí vai tendo o número da cor e daí você vai pintando conforme, tipo, a indicação deles, né? Esse aqui não, esse aqui, tipo, é pra pintar livre. Provavelmente, gente, eu vou levar pros meus irmãos. Eles vão amar, porque eu não curto muito pintar esse tipo de desenho. Eu gosto muito de pintar, só que eu gosto de pintar desenhos mais realistas, acho que é assim que fala mesmo. Aí eles mandaram um recadinho aqui, que depois eu vou olhar certinho do que se trata. Ah, são técnicas de pintura. Depois eu vou olhar. E daí veio a caixinha da Princípios também. Essa não veio amassada por um milagre, né? Tá, vamos lá. Veio Bram Stoker em quadrinhos, que é o Drácula em quadrinhos. Não sei se eu vou dar spoiler, mas enfim, só pra vocês verem como é por dentro. Que lindo, hein? Que bonito o desenho. E eles vão mudando as cores, então provavelmente tem alguma coisa a ver aqui, a cor dentro do jeito que vai contando a história. Achei lindo, gente. Eu não sou muito de quadrinhos, tá? Mas eu achei muito bonito. E que livro bonito. Conversa com Deus Pai. 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma. É um devocional da Amanda Veras. Então, gente, esse aqui, pelo visto, também é para ler um por dia. Então, eu acho que eu já vou abrir ele e vou começar a ler um por dia, igual este aqui. Nossa, que pessoa doida, né, gente? Um diário mágico e um devocional. Enfim, gente, eu sou
Eu sou eclética, eu acredito em um pouco de tudo e eu gosto de um pouco de tudo. Mas enfim, eu acredito que eu vou ler os dois, então, um pouquinho de cada por dia. E que tom de rosa bonito. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Que livro bonito, cara. E veio também Vire o Jogo, Cocriando Prosperidade. Transforme seu cérebro em uma máquina quântica de gerar riquezas. William Sanches. É bem fininho, tá, gente? Ele é bem fininho e ele tem bastante atividade pra você fazer junto, sabe? É bem interativo. Enfim, tá aí. E já eu volto com vocês aqui pra mostrar mais recebidinhos ou comprados, etc. Bom, gente, então estamos aqui no dia 1º de fevereiro, já com algumas outras comprinhas. O que acontece? Eu comprei alguns livrinhos, só que eu acho que um não chegou. E daí, quando eu tiver livro pra mostrar de novo, daí eu mostro ele. Mas, por enquanto, eu já vou mostrar os que estão aqui, porque, assim, chegou vários, né? Chegou a maioria e eu sou ansiosa, eu quero abrir, então eu já vou abrindo aqui com vocês e depois eu mostro o outro. Nossa, gente, eu acho que eu me passei um pouquinho. Gente, então, eu comprei alguns livros pro meu irmão e pra minha irmã. Por quê? Porque eu sempre levo o livro pra eles, só que eu leio antes deles lerem. Então, quem já viu o unboxing meu aqui sabe disso. Então, por exemplo, o meu irmão, ele tá lendo Diário de um Banana. Só que daí, primeiro eu leio pra ver se não tem nada errado e tal, pra depois eu levar pra ele. E daí, por ser aniversário dele em março, e daí eu vou lá pro meu pai em março pra poder tá lá no aniversário dele pela primeira vez, porque eu nunca consigo ir. Então, eu tô levando 4 livrinhos do Diário de um Banana pra ele. Mas eu preciso ler antes, certo? Certo. Então, eu já comprei agora em fevereiro, porque daí eu tenho um mês pra ler esses 4 livros até março, porque senão não dá tempo, né? Então, ele já tem, se eu não me engano, do 1 ao 10. Eu tinha, de quando eu era pequena, do 1 ao 7, daí eu dei pra ele. E daí depois eu fui comprando o 8, 9 e o 10. Aí agora eu vou levar o 11, que é Vai ou Racha. E daí esses já começam a ter uma bordinha diferente a partir do 11. Eu acho que eles são mais bonitos. O 12, Apertem os Cintos. O 13, Batalha Neval. Gente, essa capa aqui eu acho que é a capa mais bonita. Eu amo o roxo e ele tem um degradê com esse azul, ficou lindo. E por último, o 14, que é Quebra Tudo. Também tá com a capa linda. Então, gente, o 11, o 12, o 13 e o 14. São esses 4 aqui que eu vou levar pro meu irmão. E daí eu vou ler eles agora em fevereiro, mas depois eu vou dar pra ele, então não vai ficar na minha estante, tá? E daí, como eu comprei, né, livros pro meu irmão, eu nunca vou sem levar pra minha irmã também. Só que assim, não é aniversário dela, então por isso ela vai ganhar um livrinho só, pra ela não ficar, né, chateada que ela não ganhou nada, então eu vou levar um livro, mais o aniversário dele, então por isso que ele que ganhou 4. E daí pra ela eu tô levando Minha Vida Fora de Série 2, que pra quem sabe, Paula Pimenta e essa coleção aí de Fazendo Meu Filme, de Minha Vida Fora de Série, eu sou completamente apaixonada. E a minha irmã já leu Fazendo Meu Filme, daí agora ela tá começando a ler Minha Vida Fora de Série. O 1 ela já leu, então eu estou levando o 2 pra ela. Esse aqui eu não vou precisar ler pra levar, porque eu já li 500 mil vezes, inclusive tem resenha no canal, etc. É um dos meus livros e coleções favoritos, né? Então pra ela eu só vou levar, não vai ter necessidade de eu ler. E daí, só pra explicar pra vocês, tá, gente? Como eu explico sempre nos meus unboxings, teve uma época que eu comprei muitos livros, porque tinha aquelas promoções da Amazon por livro por 10 reais e eu comprava. Aí eu ia ver, era uma coleção de 15 livros. E daí os outros eu nunca achava e quando eu achava tava por 50 reais. Então o que acontece? Eu tenho muita coleção na minha estante incompleta. E daí ali no ano de 2023, 2024, o meu objetivo foi de tentar completar essas coleções. Inclusive tiveram muitas que eu consegui completar, então quem quiser assiste aí o livro que eu falo de atualizações, né, de séries, que daí vocês vão ver eu falando daí como que tá, o que eu completei, que eu não completei. E tiveram outras que eu não consegui completar, mas que eu consegui aumentar muito o número de, né, livros dessa coleção, o que já ajuda bastante. E o que acontece? Este ano eu continuo com essa ideia de querer completar as séries que eu tenho na minha estante? Sim, com certeza. Mas além disso, gente, eu também quero começar a comprar aqueles livros mais antigos, porque tem livro na minha wishlist desde 2016, desde 2015. E daí, às vezes, a hora que você vai comprar, você olha os últimos livros que você adicionou, e daí eu tô lá comprando o livro que eu adicionei em 2025, sendo que tem livro de 2015 e 2016 que eu coloquei na lista e eu nunca comprei. Então, além de eu completar essas coleções que eu tenho, eu também quero muito conseguir comprar livros que estão na minha coleção há muito tempo, na minha coleção não, na minha wishlist há muito tempo, há muitos anos. Então, é um dos objetivos, tá? E vamos ver se eu vou conseguir cumprir esse objetivo esse ano, porque uma coisa ou outra sempre dá uma escapadinha, né? Mas
este é o foco, tá? Então, começando por este aqui, que é Beijos em Nova York, da Catherine Ryder. A magia da cidade pode curar 2 corações partidos? Esse aqui, gente, é um dos que tá há muitos anos na minha estante e que eu nunca li, né? E eu acho que esse aqui eu não vejo mais ninguém falando sobre ele, então... E parece um livro super levinho, super gostoso, então acho que é um livro que vai ser bacana pra eu ler, trazer conteúdo pra vocês. E aqui atrás fala o seguinte: parte sintonia de amor. Parte antes do amanhecer. Uma história de amor em meio a flocos de neve no topo da Empire State. Um romance para aqueles que acreditam que o amor verdadeiro pode estar à espera do outro lado de um balcão de companhia aérea. De companhia aérea? Então será que um dos dois trabalha na companhia aérea ou será que eles só se encontraram lá? Enfim, gente... Então, consegui comprar um aqui que tá há muito tempo na minha wishlist. Espero poder ler ele em breve. Aí, o próximo que eu comprei, gente, foi este aqui. The Beauty of Darkness. E ele tem aquela capa veludada, é capa dura, ele é grande, ele é da Dark Side, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E é da trilogia Amor e Ódio. O que que acontece? Eu tenho os outros dois, que é The Kiss of Deception and The Heart of Betrayal. E daí eu comprei esse agora, que é The Beauty of Darkness. Então, esse aqui é o volume 3, então agora eu tô com os 3 volumes da trilogia. Ela tá completa, então consegui completar mais uma coleção aí, finalmente. É uma coleção cara, então, né, consegui completar. E, gente, ela é linda. Linda, 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 linda. E daí, gente, o que que acontece? Eu ouvi dizer que este outro livro, ele é ou complementar, ou um spin-off, ou faz parte do mesmo mundo, algo desse tipo. Que é Crônicas de Morrigan. E daí aqui, o que que acontece? Essa coleção que eu falei pra vocês, o nome dela é Crônica de Amor e Ódio. E daí aqui tá dizendo A Origem do Amor. E daí são crônicas de Morrigan. Então, e é da mesma autora, Mary Pearson. Então, assim, eu acho que realmente deve ser um spin-off, deve ser um negócio ali sobre essa trilogia. E, gente, olha essa capa. Olha essa capa. A luz fica refletindo, mas, cara, olha isso aqui. Que coisa mais linda deste mundo. É muitos detalhes, assim. Ele é bem fininho, tá? Mas que coisa bonita, né? E daí eu já comprei. Então, eu não só tenho a trilogia, como eu tenho esse spin-offzinho também. E, cara, eu tô muito ansiosa pra ler, porque tem, tipo assim, eu sou que ele é lindo. E é fantasia. E muita gente elogia. Então, assim, ai, tô ansiosa. Vamos lá. O próximo que eu comprei foi Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade. Do Juan Julian. E este aqui, gente, eu acho que ele é brasileiro. Eu posso estar falando muita besteira, cara, mas eu acho que ele é brasileiro, tá? Vamos lá. A sinopse. Dizem que o luto tem 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E que você precisa passar por todas elas para superar um fim. Mas como superar o término de um relacionamento quando você não consegue tirar o ex da cabeça? Fica ainda mais difícil quando o ex vira da noite pro dia uma celebridade. Se dar conta de que você passou anos preso em um relacionamento abusivo pode ser o começo para superar de vez o passado. Em Querido Ex, Juan Julian usa toda a sua sensibilidade para construir um narrador que precisa refazer os caminhos pelos quais se perdeu enquanto amava alguém que agora é apenas um estranho com milhões de seguidores. Gente, eu achei a premissa muito boa. Pode ser que seja muito ruim? Pode, mas pode ser que seja muito bom. E é um livro muito fino. Então, assim, estou ansiosa pra ler logo e pra trazer as minhas opiniões aqui pra vocês, tá? Gente, eu acho que eu vou ler em breve, tá? Eu achei a temática muito boa pra trazer aqui pra vocês. E, por último, Os Segredos de Rose Gold, do Stephanie, ou da Stephanie Robel. Perfeito para fãs de Garota Exemplar e A Garota no Trem. O melhor thriller do ano. Gente, eu amo filmes de thriller, mas eu não leio muito livro de thriller, né? Acho que eu não tenho muitos livros, na verdade, eu preciso comprar. Mas os filmes, eu amo filme de thriller, de suspense, de terror, etc. Esse aqui é um dos livros que estava há muito tempo na minha wishlist, então foi mais um aí que eu desempaquei lá da minha wishlist. Eu acho essa capa bem bonita também, o plástico veio meio solto, mas eu acho essa capa bem bonita. Enfim, gente, como eu disse, faltou um livro aqui dessa compra que eu fiz, então em breve, quando eu tiver mais livros, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Oi, gente, dia 6 de fevereiro, quinta-feira, e eu já estou aqui de novo. Por quê? Por 2 motivos, tá? Primeiro, porque chegou o último livrinho que faltava, então já deixo eu abrir aqui com vocês. O Jardim Secreto, ele tava na promoção, eu acho que eu paguei R$12 nele, foi bem baratinho, e pelo que eu vi, ele é um pouquinho mais infanto-juvenil, assim, sabe? A falta de amor, principalmente dos pais, pode transformar a doçura de uma criança em aspereza e severidade. O Jardim Secreto revela isso por meio da história de Marie Lennox, uma menina solitária que perde os pais em um surto de cólera na Índia e, como sequência, encaminhada para a cidade de Yorkshire, localizada no norte da Inglaterra, para morar com seu tio, que também vive a tristeza por ter perdido a sua esposa. Marie encontra esperança de uma vida feliz e inspiradora com a natureza ao seu redor, quando descobre a existência de um jardim secreto. A partir daí, a menina encontra a chave perdida para abrir portas para um mundo mágico repleto de amizades verdadeiras. Ai, eu adorei! Eu adorei muito!
E a imagem aqui é bem bonita. Ah, eu acho que eu vou ler logo. Principalmente eu vou ler logo, gente, porque quem acompanha aqui o canal sabe que conforme eu vou lendo os livros e eles são mais infanto-juvenis, eu leio e levo pros meus irmãos lerem, entendeu? Então eu vou ler logo pra eu poder levar logo pra eles. Enfim, o segundo motivo que eu já estou aqui tão cedo é que uma amiga minha, a Bru, ela alugou uma casa e simplesmente o antigo inquilino deixou vários livros lá. E daí ele falou assim, ah, pode jogar fora. E obviamente ela lembrou de mim e falou, Mel, você quer? Eu falei, óbvio que eu quero. Então a gente vai fazer o seguinte, pelo que ela tinha me mandado de foto, alguns deles eu já tinha aqui na minha casa. Então o que eu já tiver aqui na minha casa, eu vou levar pro sebo e vou trocar por livros novos. E os que eu não tenho, eu vou ficar pra mim. Então vamos lá, que são 3 caixas, gente. Então deixa eu abrir aqui com vocês. Primeira caixa. Sim, são muitos livros. Então assim, eu não vou falar muito sobre eles, até porque eu não sei muito sobre eles, eu vou mais passando mesmo. Então primeiro a gente vem aqui que tem George R. R. Martin, A Guerra dos Tronos, o livro 1. Esse aqui eu tenho em 2 edições, inclusive. Então é um que eu vou levar pro sebo. Ah, gente, deixa eu explicar, tá? Por que eu tô abrindo essa caixa hoje, quinta-feira, 11 horas da noite, e não de final de semana, como eu faço sempre. Como eu vou ter que levar no sebo, e eu trabalho todos os dias em horário comercial, eu não consigo. O único dia que eu consigo é sábado. E eu sou ansiosa, então assim, eu não quero esperar pra levar no sábado que vem. Eu quero levar já sábado agora. Então por isso, só que assim, pra eu levar, eu preciso primeiro gravar pra vocês e separar o que eu vou ficar do que eu vou levar. Então por isso que eu já tô fazendo isso hoje, entendeu? Porque daí eu já gravo pra vocês, já vejo que eu vou ficar, o que eu vou levar, e sábado eu já levo. Porque senão, se eu fosse esperar final de semana pra eu gravar, daí não rolava, sabe? Beleza, aí tem aqui O Tempo do Sábio, que é da crônica O Matador de Rei. Essa, gente, eu quero muito ler. E eu não tenho. Então fica. Eu acho que o cara gostava de tijolão. Pelo que eu tô percebendo aqui, mas tudo bem. Aí aqui, gente, tem A Luneta Amber e A Faca Sutil. Esse é o volume 3 e esse é o volume 2, então tá faltando o volume 1. Será que vai estar aqui? Ou será que eu vou ter que comprar? Porque eu compro, hein? Eu não sei do que é, mas eu achei essas capas bonitas. E se for na mesma vibe dos outros livros ali, Guerra do Trono, babá, eu vou gostar. Então, se for o caso, eu compro o primeiro livro, sem problema nenhum. Vamos lá. O Grande Labirinto, Fernando Sabater. Vamos lá, do que é esse aqui que eu nunca ouvi falar? Algo terrível está acontecendo no estádio. As pessoas que vão até lá presenciar o chamado jogo do século não tornam essa... Tá, já gostei. O jogo do século, a pessoa não sabe. Já gostei. Fica. O Último dos Magos, quero. Fica. Nossa, gente, ferrou. Eu tô vendo que eu vou ficar... Ai, tô vendo que eu vou ficar com todos. Vamos lá. The Walking Dead. Gente, não sei. E essa é a parte 2. E agora? Assim, eu nunca assisti a série The Walking Dead. Mas eu tenho vontade. Só falta tempo e coragem, mas eu tenho vontade. E eu acho que quando eu assistir a série, provavelmente eu vou querer ler o livro. Só que eu não tenho ideia de quando eu vou assistir a série. Muito menos de quando eu vou ler o livro. E outra, se tem, sei lá quantas temporadas de série, quantos livros será que tem? Esse livro aqui tá escrito parte 2. Então, quantos livros será que tem? Será que compensa eu já ficar com esse aqui? Gente, esse eu vou pensar, tá? Até sábado eu decido se eu vou ficar ou não, porque eu não sei se vale a pena eu começar a entulhar The Walking Dead aqui. Vamos ver. Aí, gente, tem aqui O Nome do Vento, que é o mesmo daquele verde lá, então fica. Nossa, eles estão bem empoeirados, hein? Depois eu vou ter que dar uma limpadinha boa neles pra pôr na estante. Aí eu tenho aqui, esse aqui, o George R. R. Martin, só que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, será que ele é uma outra série do George R. R. Martin? Ou será que ele é um spin-offzinho, alguma coisa assim? Não sei o que lá, Westeros. Gente, eu acho que é tipo um spin-off de Game of Thrones. E eu não tenho, então eu vou ficar com esse. Aí esse aqui é A Fúria dos Reis. A Fúria dos Reis eu tenho. Então eu vou dar. Nossa, gente, mas esses livros parecem que estão muito maiores do que os meus. Quer ver? Deixa eu comparar aqui. Ó, esse é o livro 1 e eu vou pegar aqui o livro 1. Nossa, muito diferente. Olha a diferença de tamanho do meu pra esse. Ó. Ó, e é o mesmo livro. É o mesmo livro. As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1. Eu não tô louca, não. É o mesmo livro. Caraca, eles eram maiores, então. Nossa, mas se eu já acho os meus grandes, imagina pra ler esses. Mas tá bom, continuando. E pega de volta a caixa do chão. Vamos lá. Ai, Maze Runner, Matar ou Morrer. Eu quero muito comprar Maze Runner. Esse com certeza fica. Porque, inclusive, é difícil achar os livros. Morte Súbita, J.K. Rowling, também tá na minha lista. Também quero comprar. Gente, ferrou. Porque eu tava achando que eu ia conseguir juntar uma quantidade imensa de livros pra levar pro sebo. E, no fundo, eu não vou levar quase nada pro sebo. Eu vou ficar tudo pra mim. Ai, meu Deus. The Left Lovers. The Left Lover é basicamente
basicamente o melhor episódio de Twilight Zone que você vai ver. E se, de repente, sem nenhuma explicação, algumas pessoas simplesmente desaparecessem, alguém pensaria em arrebatamento, alguns se... Ai, já gostei, já, desculpa. Ai, ferrou, eu me interesso por muita coisa, cara. Gente, The Walking Dead parte 3. Então também vou avaliar sobre. Orgulho e Preconceito. Este eu vou dar, porque eu já tenho em outra edição. O Assassino do Rei. Saga do Assassino, livro 2. Robin Hobb. Gente, me parece muito vibe Game of Thrones, até a capa. Então eu vou ficar mesmo sem saber do que se trata. E é isso. Em Chamas eu já tenho. Então eu vou levar pro sebo. Vamos lá. Segunda caixa. Ai, gente, esse aqui são livros jurídicos do direito, tá? Então tem aqui Manual de Direito Processual Civil. Então esses aqui de direito eu vou dar todos, tá? Direita e esquerda, razões e significados de uma distinção política. Ah, esse aqui talvez eu fique, hein? Tá, eu vou deixar esse aqui comigo, porque é sobre política, né? Então talvez... Uma Mensagem Cósmica, Gilberto Franzoni. Uma mensagem cósmica sintoniza a sabedoria que vem do cosmos. Para escrever esta obra, o autor se baseou em sua própria experiência no microcosmo interior, seguindo, por meio da intuição, um preceito muito antigo. Gente, eu acho que isso aqui vai ser difícil, mas eu vou tentar ler. Vou deixar aqui. Ai, meu Deus, tô ferrada. Ai, esse eu tenho. E ele tá super novinho, mas eu já tenho. Então esse aqui vai pro sebo. A Filosofia do Direito, Além da Terceira Dimensão. Esse aqui não. Vai pro sebo. A Luta pelo Direito vai pro sebo. A Pequena Manicaca. Eu, Aviação e Sertanópolis. Tá, não vou querer. O Estado Atual do Biodireito. Ai, gente, esse livro aqui é interessante, tá? Porque ele é a questão jurídica dessa coisa do pessoal fazer experimentos genéticos, entendeu? Esse aqui deve ser interessante, mas, gente, não é algo que eu esteja querendo estudar e ler agora. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Vai pro sebo. O grande livro do Ho Oponopono. Esse eu quero ler. Eu quero ler. O Ho Oponopono, gente, é como se fosse uma lei da atração, tá? Atração, gratidão e tal. A sensibilidade do dinossauro. Não entendi, mas não quero não. Instantes de um tempo interior. Lúcia Helena Galvão. Não costumamos associar a imagem de um poeta a de um filósofo, pois nos parecem ofícios bem diferentes. Pois bem, em muitos casos na história essa diferença se diluiu e grandes nomes como Calil... Tá, gente, não vou querer não. Eu confesso que leitura eu gosto mais de viajar, sabe? Saudade do Futuro, Transmodernidade, Direito, Utopia. Sebo também. Novo Código de Processo Civil. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Não sei. Acho que não, gente. Acho que eu não vou ficar ali. Tá muito antigo. Se eu for ler, acho que eu vou comprar uma edição nova. Perturbações Espirituais. Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá, deve ser interessante. Mas esse aqui eu também não vou ler não, gente. De espiritismo e tal. Calma que tem mais uma caixa. Nossa, gente, eu já cansei. Tá, vamos lá. A Dança dos Dragões, que é o 5º livro de Game of Thrones, eu já tenho. O Aprendiz de Assassino, fico. Ai, Cidade dos Ossos, esse aqui eu já tenho também. Mas tá muito boa a qualidade dele, viu? Mas eu já tenho. The Walking Dead, parte 1. Então eu tenho o 1, 2 e o 3. Já tá começando a dar vontade de ficar com The Walking Dead. Vamos ver. A Fúria do Assassino, que deve ser continuação daquele outro, fico. Tormenta de Espadas, Game of Thrones, esse eu já tenho. E Festim dos Corvos, que eu também já tenho. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 livros de Game of Thrones. Em ótimo estado. Que pena que eu já tenho. George R. R. Martin. O Dragão de Gelo. Deve ser de Game of Thrones também. Esse aqui eu fico. Cara, como que a pessoa deixou esses livros lá e ainda falou, ah, pode jogar fora? Como assim, mano? Gente, Divergente e Convergente. Eu já tenho também. Então vai pro sebo. Vai cair os livros. Ai, meu Deus, calma aí, tá? Eu tô ferrada. The Walking Dead. Esse eu não sei qual que é, mas enfim, 4º livro. Então eu tô achando que eu vou ficar com eles, gente, porque pelo visto tem bastante coisa. A Esperança, que eu também já tenho. Nossa, gente, tá aqui Em Chamas e A Esperança. Então tá faltando Jogos Vorazes. E daí tá Divergente e Convergente. Tá faltando Insurgente. As 2 trilogias tá só com 2. E The Walking Dead de novo. Mais um. Então são 5 livros de The Walking Dead. Então eu vou ficar, porque, pô,
Eu acho que eu devo estar já quase com a coleção completa, né? Se faltar, vai ser um ou outro. Então, ó, essa pilha aqui vai pro sebo. E essa pilha aqui fica comigo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livros vai pro sebo. Então, assim, quanto de dinheiro será que eu vou conseguir com esses livros? E quantos que eu vou conseguir pegar novos, né? E daí vai ficar aqui. Não, esse aqui foi que eu comprei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livros novos pra minha estante. Observação, eu não tenho espaço nem pra um livro aqui. Claro, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Não tenho ideia. Eu vou ter que organizar toda a minha estante, senão não vai caber. Caraca! Tá, galera, eu vou ter que ver aqui o que eu vou fazer agora. Depois eu volto. Oi, gente! Dia 7 de fevereiro. E, nossa, eu gostei dessa luz aqui nessa janela. Acho que eu vou gravar mais vezes aqui. Mas vamos lá. Eu vim mostrar pra vocês os livros novos. Por quê? Eu peguei aqueles livros que eu mostrei pra vocês da última vez e eu levei no sebo. E daí foram 27 livros no total, mais ou menos, né? Porque tinha 24 daqueles que eu ganhei, mais uns 3 que eu já tinha aqui em casa, daí eu levei. Eu consegui, gente, por todos aqueles livros, pelos 27, R$210, tá? E daí eu peguei alguns em troca. O que aconteceu? Acho que deu 190 as coisas que eu queria pegar. Não, 200. Deu R$200 as coisas que eu queria pegar. E ficou faltando 10. Então eu fui e peguei mais um livro de R$20, né? Aí passou R$10. Então eu tive que pagar mais 10. Resumindo, eu consegui R$210 com aqueles livros. E eu peguei uma quantidade de livros de R$220. Então eu tive que pagar do meu bolso só R$10. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui pegar. E detalhe, tá, gente? Tem outros livros que eram mais... tipo assim, que eram mais prioridade eu estar comprando nesse momento do que esses que eu peguei. Entretanto, esses eram os que tinham lá, entendeu? Os outros ou não tinha, ou tava um valor muito alto, ou tava muito surradinho, sabe? Então, assim, esses foram os que tinha, que tava com valor bom, que tava numa condição boa e etc, tá? E daí, por isso que eu acabei dando prioridade em pegar esses, porque eram os melhores nessa ocasião. Então, vamos lá. Começando por estes 3, que eu comprei o 7, o 8... e o 9 de Gossip Girl. E daí, eles estavam R$15 cada. Porém, tinha uma promoção de que se eu pegasse os 3, eu pagava 40, né? Então, eu ganhava R$5 de desconto aí. Então, foi R$40 esses 3. Aí, eu peguei também mais esses 3. O que acontece? Eu tinha o primeiro desse aqui. São 4 livros da coleção. Eu tinha o primeiro. E são historinhas, assim, muito legais pra, tipo assim, menina de 12, 14 anos, sabe? Muito legais. E eu lembro que eu li na época e eu tinha gostado muito. Então, eu tava tentando encontrar esses outros 3 pra eu poder comprar e levar pra minha irmã. Os 4, né? Os 4 da coleção. E daí eu consegui achar. Então, eu aproveitei comprar. Como tá aqui em casa e são, tipo assim, minúsculos, provavelmente eu vou ler, tá? E daí eu vou levar pra minha irmã. Então, eu tô aqui A Canção de Bárbara. Peguei também A Decisão de Lilian. E peguei A Grande Chance de Sarah. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho, gente, é A Lição de Cleo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse eu já tinha. Então, tô com os 4. Vou ler esses 3 e vou levar os 4 pra minha irmã, provavelmente. Aí eu peguei também Tudo por um Feriado, porque eu já tenho Tudo por um Popstar e Tudo por um Namorado. E daí eu peguei Tudo por um Feriado, que era o único que faltava dessa trilogia aí da Thalita Rebouças, e que eu não tava mais conseguindo achar na Amazon, tava totalmente em falta. Esse aqui foi R$20, tá? Tá aparecendo 5 aqui, acho que tá ao contrário, mas é 20, tá, gente? Peguei também Depois dos 15 e De Volta aos 15. Cada um também foi R$20, tá? Porque eu já tenho De Volta aos Sonhos. E são os 3 livros, né? Depois dos 15, De Volta aos 15 e De Volta aos Sonhos. E daí eu queria completar essa trilogia da Bruna Vieira e também porque eu tinha assistido a série e eu gostei muito da série. Então, comprei esses 2 e vou fazer a leitura da trilogia daí. Aí, gente, lembra que eu falei que eu peguei um pra completar o valor? Foi esse aqui. Por Lugares Incríveis. E ele tá, ó, com uma condição super boa, então peguei ele. Que é um livro que faz tempo que eu quero ler e tal, e era o que tava mais fácil ali pra eu conseguir pegar. Aí, gente, eu peguei esse. Feita de Fumaça e Osso. Esse aqui foi R$40. E ele tá com um rasgadinho na lateral. Então, ou seja, ele foi caro. Ele foi muito caro. Porém, é um livro que a gente simplesmente não encontra. A gente não encontra isso aqui. Sendo assim, como tá um livro difícil de achar, por isso que eu aceitei pagar este valor. Aí eu peguei este aqui também, que é A Promessa do Tigre,
que é um spin-offzinho da coleção ali do Tigre, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Eu tenho o 1, 2, o 3, o 4 e peguei esse spin-offzinho. Falta eu comprar o 5, se eu não me engano. Mas enfim, já tá quase toda completa. E esse aqui foi R$18, gente. Caro, tá? Porque ele é bem fininho. Mas eu nunca tinha achado em lugar nenhum também, então é isto. E por último, eu peguei Os Delírios de Consumo da Beck Bloom, que é o primeiro livro da coleção, que foi R$20 também, ó. Também tá novinho, pouquíssimas marcas. Ó, só aqui em cima que tá um pouquinho mais marcadinho, né, ó. Mais manchadinho. Mas tudo o restante tá bem novinho. E daí eu peguei o 1. E eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Só tá faltando o 9, que é o último. Então, ou seja, gente, consegui pegar coisa aqui que eu vou levar pra minha irmã. Consegui pegar coisa aqui pra completar a coleção, spin-off, enfim. E foi, tipo assim, de graça, né? Porque todos aqueles livros eu tinha ganhado. E daí eu consegui pegar esses. Então, assim, tô bem feliz. Peguei livro raro aqui, difícil de encontrar. Enfim, gente, estou muito feliz com a minha aquisição. Só que eu estou com um problema. Eu não tenho mais absolutamente lugar nenhum na minha estante pra guardar mais livros. E eu não tenho ideia do que eu vou fazer, de verdade. Mas vai dar certo, vai dar certo. De um jeito eu vou dar. Oi, gente, dia 15 de fevereiro chegou uma caixinha aqui em casa, que é da editora Hábito. Então, eu comentei com vocês, né, que eu não sabia se eu ia continuar parceiros daquelas 3 editoras esse ano, não sabia se ia chegar mais alguma coisa, mas enfim, chegou mais uma caixinha, então vamos lá. Eu espero que eles esqueçam da seleção e simplesmente continuem me mandando as caixinhas, né, mas enfim. Gente, olha que linda que tá essa caixa. Então vamos lá. Gente, de verdade, tá muito linda. Muito, muito, muito linda. Grandes líderes prosperam em momentos de adversidade. Lições de liderança com Tom Brady. Tá brincando? É o Tom Brady mesmo? Caraca, como assim? Eu nem sabia que ele tinha... que ele escrevia. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas depois eu vou ler esse folhetinho que eles mandaram. E tá aqui o livro, gente. O que a carreira do campeão Tom Brady pode ensinar. Kevin Down e Anne Mary Siminelli. Acho que é assim que se fala. Bom, então, pelo visto, não é do Tom Brady, né? Não foi ele que escreveu. Foram esses 2 autores que escreveram, baseados, né, nas experiências do Tom Brady. Não sei se ele colaborou na escrita ou não, né? Uma análise especializada do estilo de liderança de Tom Brady, quarterback do Tampa Bay Buccaneers. Os mistérios dos líderes do mundo empresarial estão cada vez mais sob escrutínio nos dias de hoje, até mesmo os de Travis Kalanick, Elon Musk e Mark Zuckerberg, entre outros. Mas há um lugar onde a verdadeira liderança é sempre revelada, no campo. E não importa o que você pense do New England Patriots ou do Tampa Bay Buccaneers, não se pode contestar o sucesso de Tom Brady, o quarterback mais vitorioso de todos os tempos. E daí continua, mas gente, tá muito longo, então eu não vou ler. Mas eu achei muito interessante a abordagem desse livro, demais mesmo. E em breve eu trago pra vocês então a resenha dele. Oi, gente, já estou aqui na metade do mês de março, depois de 15 dias de férias, de viagem, porque os pobres proletariados merecem, não é mesmo? Inclusive, pra quem ainda não assistiu, esse vídeo provavelmente vai ser postado mais na metade do ano, mas pra quem não viu os vlogs que eu postei em março, tanto da viagem pra Praia do Rosa no carnaval, como da semana que eu passei na casa do meu pai em Itapema, que eu fui pro aniversário do meu irmão, assista que tá muito legal, tá muito bacana, tá? Inclusive, hoje faz 6 dias que eu lancei a minha marca de roupa, a Jalker. Eu tô vestindo a peça Milão na cor branca e em 6 dias várias unidades já ficaram esgotadas no site em algumas cores e tamanhos, mas semana que vem já vai chegar uma nova leva e já vai ter unidades novas disponíveis. Quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente aí já vai ter 2, 3, 4 meses, não sei, que a marca tá rodando aí no mercado. Eu espero que até lá eu já tenha várias outras surpresas, né? Várias outras notícias boas, várias coisas pra contar pra vocês. Mas eu quis compartilhar aqui esse momento que tá sendo muito especial pra mim. E durante esses dias que eu fiquei de férias, que eu fiquei longe, eu não comprei livros novos, porque vocês estão vendo aí, gente, que assim, né, eu ganhei vários livros, chegaram vários livros de editora, além de alguns que eu comprei, então eu evitei de comprar livros novos, tá? Não significa que talvez amanhã eu já esteja comprando? Pois é, acontece, né, gente? A gente muda de ideia. Mas, a princípio, eu tentei não comprar livros em março, porém, chegaram não apenas uma, mas 2 caixinhas da editora Hábito, tá, gente? 2 caixinhas. Vou abrir a azul primeiro, que foi a primeira que chegou aqui, e depois eu abro a preta pra mostrar pra vocês. Então,
Então vamos lá. Aqui veio apenas um livrinho, deixa eu mostrar pra vocês. Eles mandaram lá na enquete se a gente queria e óbvio que eu votei que sim, porque eu estou me surpreendendo muito com os livros da Hábito, gente. É claro que às vezes chegam alguns livros de parceria que são assuntos que a gente não se interessa. E às vezes a gente lê e a gente não gosta muito. E outras vezes a gente lê e a gente gosta muito. E esse é o caso da editora Hábito. Tá chegando livros que às vezes tem um título que eu não me interesso tanto ou que eu não dou muita bola, mas na hora que eu vou ler, eu tô gostando muito. Então, durante todo 2024, eu aprendi que a Hábito sempre vem com surpresas incríveis pra gente, tá? Sempre são livros que eu tô gostando demais. Então, agora, eu não estou subestimando os livros. Eu já tô abrindo, sabendo que vai vir muita coisa boa por ali, tá? Este livro aqui é 7 minutos para aumentar a sua produtividade. Como administrar a sua agenda, superar distrações e alcançar os resultados que você deseja, do John Brandon. Eu achei essa capa minimalista bem bonita também. Não vou ler aqui atrás porque é muita coisa, mas deixa eu dar uma folhadinha aqui pra vocês. Aqui o autor. E vamos lá então pra segunda caixinha, pra pretinha. Eu acho que a editora Hábito coloca algum perfume, alguma fragrância nessa caixinha, sabia? Porque todas elas têm um cheiro muito específico, muito característico, assim, que você já reconhece de cara. Então vamos lá. Ai, eu não acredito. Pera aí, que esses aqui eu estava muito ansiosa, gente. Eu estava ansiosa, gente, por 2 motivos, tá? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Primeiro, porque o Brian Tracy, que é esse autor, a editora Hábito já me mandou 4 livros dele ano passado. Primeiro, eles mandaram pra mim Sucesso Pessoal e Gerenciamento do Tempo, que são livros um pouco mais, assim, individuais ali, pra você melhorar a sua parte profissional. Já tem resenha aqui no canal, tem resenha escrita também no Instagram e tem um videozinho curto lá no TikTok também. E eu gostei muito, eu me surpreendi com a leitura, eu achei ela incrível, gostei bastante. Aí depois eles mandaram outros 2 livrinhos do mesmo autor, que era Motivação e Criatividade e Resolução de Problemas, que eu amei. Eram voltados um pouco mais ali para pessoas que estavam em cargos de liderança e de chefia em uma empresa. Achei muito bacana, muito legal também, extremamente proveitoso. Tanto que eu fiz a minha mãe ler os 4 livros e quando eu fui agora passar essa uma semana no meu pai, eu levei esses 4 livros e eu pedi para ele e para minha madrasta lerem, mas avisei que depois eu vou pegar de volta. Mas enfim, levei para eles lerem porque eu achei incrível, gente. E assim, eu acho que tem coisas ali perfeitas, maravilhosas para todo mundo. E eu quero que as pessoas que eu amo leiam e tenham acesso a essas coisas que eu li também. Então eu fiz os 3 lerem e daí eu já sabia que iam ter outros 2, né? E eu tava muito empolgada porque eu gostei muito dos outros 4. Então eu falei, poxa, eu vou gostar muito desses 2 também. Só que não só eu imaginei que eu iria gostar, porque eu já tinha gostado do autor de todos os outros 4 livros, como também, gente, olha o título desses 2. Simplesmente Estratégia Empresarial e Marketing. Olha o momento de vida que eu tô passando. Eu estou abrindo uma empresa, eu estou começando uma marca de roupas. Então, não poderia ter vindo assuntos mais perfeitos, mais propícios para o momento que eu tô vivendo do que esses 2 livros aqui. Então, eu estou extremamente animada e com certeza, sim, eu vou só finalizar algumas leituras que eu tô no meio do caminho ali, que eu preciso terminar, e eu já vou iniciar a leitura desses 2 livros aqui, que eu tô muito ansiosa. Bom, gente, por hoje foi isso, e já já eu volto pra vocês com mais alguns livrinhos. Oi, gente! Bom, estamos aqui no iniciozinho de abril, se eu não me engano é dia 6 ou 7, e eu vim abrir uma caixinha com vocês, um saquinho, e assim, eu tô meio sumida aqui do compilado de unboxing, porque eu não tô comprando muitas coisas, gente. Eu tinha parceria com 3 editoras, esse ano eu tô com parceria só com uma, então assim, tá chegando menos livros e eu quase não tô comprando livros, gente, tanto porque eu decidi que eu ia comprar menos livros mesmo esse ano, porque eu preciso ler os que eu tenho aqui, sabe? Tudo bem que eu tenho muitas coleções pra completar e eu quero completar essas coleções, só que eu tenho muitas outras que já estão completas e principalmente eu tenho muitos livros soltos também, além de eu ter vários livros que eu já li, que eu preciso reler porque eu não lembro, e daí pra eu poder gravar conteúdo aqui pra vocês, que eu não tenho conteúdo gravado, assim também, né,
né? Como tem livros que eu lembro que eu não gostei muito e que eu quero dar uma nova oportunidade de ler pra ver se eu gosto dessa vez, ou quem sabe livros que eu vou reler e que eu vou ver que eu realmente não gosto e vou poder me desfazer, vou poder eliminar, né? Liberar espaço aqui na minha estante. Então, esse ano eu não quero estar comprando muita coisa, né? De vez em quando vai ter um ou outro, mas no geral eu quero dar uma segurada, por isso que eu tô aparecendo pouco por aqui. Mas eu fui chamada por este autor pra poder fazer, né, uma parceria com ele, ler o livro e fazer a divulgação, tá? Deixa eu falar aqui pra vocês. Felicidade e Sociedade. Contentamento Descontente, do Lindomar Teixeira Luz. Ele veio independente, tá? Não é por nenhuma editora, e eu vou ler aqui atrás pra vocês. Eu achei legal aqui, ó, que na parte da frente é uma carinha sorrindo e na parte de trás é uma carinha triste. A característica do texto que primeiro chama a atenção do leitor é o fato de ser genuíno e sincero. Percebe-se que é uma reflexão tirada das entranhas, um daqueles textos em que o autor sente uma necessidade de expressar questões que o comovem pessoalmente, que lhe são muito caras, mas essa emoção presente na escrita não afasta do exercício da razão, para o qual o autor mobiliza importantes pensamentos dos campos da filosofia, sociologia e psicologia, lidos competentemente. E além da emoção e da razão, o autor mobiliza uma terceira faculdade, a intuição, que lhe permite especular de forma pertinente sobre os aspectos nebulosos do cenário contemporâneo. Como vocês sabem, esse tipo de livro não é o tipo de livro que eu costumo ler, gente. Assim, eu tento ler muitos livros para autodesenvolvimento porque eu quero melhorar todo dia, né? Eu quero ter, né, conhecimento, eu quero melhorar como pessoa, como profissional e etc. Mas não são livros que eu leio por prazer, né? Eu me obrigo a ler essas coisas para poder realmente melhorar. Os livros que eu gosto de ler realmente são os mais fantasiosos, românticos possíveis. Mas eu acho muito importante fazer essas leituras. Então eu vou ler em breve, eu trago aí resenha pra vocês. Quem sabe quando vocês verem esse vídeo, na verdade, eu já até vou ter feito a resenha dele, né? A única coisa que eu não gostei, gente, foi que a folha é branca. Mas ok, se o conteúdo que tá aqui dentro for bom, é o que importa. Então, já já eu volto com vocês aqui com mais recebidos ou comprinhas, etc. Oi, gente, estamos aqui no início de maio, acho que é dia 10, se eu não me engano, e chegou uma caixinha da Editora Hábito. Deixa eu tirar aqui o endereço primeiro. Agora sim. Como sempre, a caixinha vem toda amassada, né? Já estou acostumada. Então, vamos lá. Veio um folhetinho que eu vou ler depois. E vieram os 2 livrinhos que eu tava super ansiosa. Deixa eu primeiro tirar a embalagem deles, peraí. Normalmente eu não tiro o plástico dos livros, porque eu aprendi que é melhor deixar com o plástico pra eles não amarelarem, não ficar tão com aspecto de velho, essas coisas assim, quando você não sabe quando você vai ler. Porém, esses livrinhos aqui, eu sei que eu vou ler super rapidinho, então por isso que eu já vou tirar o plastiquinho. Bom, gente, então vamos lá. É Delegação e Supervisão, do Brian Tracy, e também Liderança, do Brian Tracy, e eu tô muito feliz, tá? Porque vocês viram aí, eu não lembro, eu acho que os 2 primeiros ficaram no compilado passado, mas vocês viram aí que no começo do ano eu recebi 2, depois mais 2 e agora mais 2, então no total já estão dando 8. E assim, tiveram os que eu gostei mais, os que eu gostei menos, os que eu consegui assimilar mais e os que eu consegui assimilar menos informações nos livros dele, mas eu gostei de todos. E são livros curtinhos e são muito rápidos de ler, ele tem uma escrita fácil, uma escrita fluida. Então eu tava muito ansiosa pra esses 2 livros chegarem, primeiro por isso, porque até agora eu não me decepcionei com nenhum livro dele. Então, automaticamente eu já acho que eu vou gostar muito desses 2 também. Mas, principalmente, eu tava ansiosa por causa das cores deles, gente. Porque assim, eu amo a estética de ter coisas iguais de cores diferentes. Eu adoro. Eu não sei, eu acho que coisa da simetria. Eu não sei, eu gosto, eu acho bonito. Então eu adoro coisas coloridinhas assim iguais, sabe? Só que eu vou ter que confessar que eu prefiro cores mais neutras, cores mais básicas, mais tons pastéis. E querendo ou não, os outros livros são mais chamativos, né? Então era verde, laranja, roxo, amarelo, azul e eu não lembro a cor do outro, mas enfim, todos eram e um verde água. Então assim, o que eu mais gosto é o verde água, mas todas as outras cores eu acho muito fortes. E daí eles simplesmente fizeram esses 2 nesses tons que eu adoro.
adoro, eu amo marrom e creme, tipo assim, vai ficar bonitinho, sabe? Vai quebrar aquele coloridão, vai ficar uma coisa mais harmônica. Enfim, adorei. E vamos lá, deixa eu ler aqui atrás pra vocês. Não vou ler tudo, porque é muita coisa, só a princípio ali. Delegação e supervisão. Em delegação e supervisão, Tracy compartilha dicas valiosas como definir tarefas, combinar as habilidades dos colaboradores, usar a gestão por objetivos, monitorar, transformar a delegação em uma ferramenta para ensinar, evitar a delegação reserva e liberar tempo para tarefas de nível estratégico. E aqui no Liderança, você é tão capaz quanto qualquer um. Ao longo da vida é comum reconhecer algo especial em algumas pessoas, uma qualidade indescritível e cativante que transmite liderança, confiança e inspiração. Essas são as pessoas que seguimos, admiramos e de quem aprendemos. Talvez você tenha pensado, se ao menos eu tivesse esse fator especial em mim, capaz de inspirar, motivar e liderar os outros da mesma forma. A boa notícia é que você já possui essa capacidade e pode desenvolvê-la. Nenhum líder nasce pronto, e nem mesmo os maiores líderes começam com todas as respostas. Então, eu acho que esses livros também vão ser muito bons. A princípio, são assuntos que eu me interesso, que é delegação, porque realmente eu tenho mania de querer fazer tudo. Então, eu preciso aprender a delegar. Tudo bem que eu não tenho uma empresa, um não sei o que, pra ficar delegando coisa pros outros. Mas assim, tem uma coisa ou outra que eu preciso aprender a delegar. E liderança, é o que eu falei, por mais que eu também não tenha uma empresa, isso, aquilo, não sei o que, eu sinto que eu tenho um espíritozinho de liderança dentro de mim. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas eu sinto isso. Então, a princípio, os dois assuntos me interessam. Vamos ver se lendo, se na prática, de fato, eles vão me ajudar ali na minha rotina, no meu dia a dia. E, gente, é isso então. Já já eu volto com mais recebidinhos pra vocês. Ou comprinhas também, quem sabe, né? Oi, gente, é um sábado, dia 2 de agosto. Sim, faz muito tempo que eu não venho aqui. Porque, vamos lá, eu não recebi mais livros, né, no decorrer do ano. Eu tinha recebido alguns início do ano ainda das editoras, mas depois eles não mandaram mais, né, porque na verdade a minha parceria com eles era de 2024, então em 2025 nem era pra eles mandarem, mas eles mandaram alguns. E também eu comprei pouquíssimos livros no decorrer do ano. Eu só comprei bastante quando teve a Semana do Consumidor, só que daí eu fiz um vídeo de unboxing separado só pra ele, né, porque ficou muito grande. E acabou que eu não comprei mais, então por isso que eu acabei não tendo livro pra vir aqui finalizar esse compilado com vocês. Mas, o que aconteceu? Quem acompanhou o canal viu que eu fiz uma arrumação geral na estante, nisso eu já tirei alguns títulos e já decidi alguns que eu ia, né, tirar da minha estante. Então eu até postei o vídeo de unhaul também, mostrando quais eram esses livros e por quê. E daí eu fui hoje no sebo levar esses livros. Por conta disso, eu acabei pegando outros, né, no caso. Gente, vou falar a verdade, assim, hoje eu fiquei um pouco decepcionada. Vocês vão ver que aqui no canal tem, inclusive, um unboxing que é só de livros no sebo, que foi uma vez que eu levei alguns livros e peguei outros, mas assim, eu peguei vários. E já teve outras vezes que eu levei também, etc. E sempre era um senhor que me atendia. E assim, sempre eram preços muito justos, sabe? Eu levava os livros, eles pagavam ali 10, 15, tinha alguns mais raros até 20 reais, assim. Enfim, e daí dessa vez, quando eu fui levar, a moça queria pagar, assim, 5 reais, 3 reais. Eu acho que o mais caro que ela quis pagar foi 10 reais. Sendo que eu levei, assim, até livro, tipo, da Dark Side, capa dura, novo. Enfim, sabe? Eu fiquei, assim, um pouco decepcionada dessa vez. Não sei se foi porque mudou a gestão, mudou essa moça que atende, mas eu achei, assim, um valor muito baixo que eles estavam pagando pelos livros. Pra quem não sabe, eu moro em Londrina, então eu fui no Sebo Capricho, que é o maior sebo mais conhecido aqui de Londrina. E eu fiquei muito decepcionada, gente, muito decepcionada, porque, assim, eu entendo que apesar dos meus livros sempre serem, assim, praticamente novos, qualquer livro que você pega na minha estante, por mais que eu já tenha lido, parece que é um livro novo. Apesar dele parecer novo, ele tá usado, então ele vai pagar valor de usado. Eu entendo isso. Então ele vai, se o livro é 50 reais, vai pagar ali uns 30. Eu entendo. E se o sebo é uma empresa, eles têm que ter lucro, é óbvio que eles também não vão me pagar 30 reais, né? Eles vão me pagar ali 15, por exemplo, porque eles precisam ter o lucro deles. Mas assim, pelo menos os 15, né? Aí eu via livro, tipo, que tava por 50, 60 reais. O meu igual novo, ela queria me pagar 5 reais. Queria me pagar 10 reais. Sabe assim? Então eu fiquei um pouco decepcionada, pra ser sincera. E daí os que ela quis pagar, assim, 5, 10 ou no máximo ali os 15, aí eu acabei deixando porque eu sou apegada, gente. Eu sou muito apegada aos meus livros, mas daí a minha mãe conversou comigo e falou, você já não tinha decidido que você ia se desfazer deles? Você vai fazer o que com eles amontoado, né? Em casa. Então, dá eles mesmo, vende e tal, e só não vende os que você acha que não vale, que tá, tipo, muito absurdo. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí no final eu acabei vendendo vários lá, só que muitos ficaram comigo, porque daí foram essas situações que eu falei, de, por exemplo, assim, livro da Jojo Moyes, novo, ela queria pagar 2 reais, sabe assim? Livro do Nicholas Sparks,
R$2. Gente, tipo, tudo bem, eu sei que não vale 50, mas, cara, R$2, entendeu? Então, assim, tiveram alguns que ficaram comigo, tá? Que eu vou ver agora se eu vou em outro sebo, se eu vendo pela internet, ou se eu só dou pra alguém mesmo, porque, sinceramente, eu prefiro dar pra alguém do que vender por R$2, entendeu? Então, vou ver daí o que eu faço em relação a isso, a esses que ficaram comigo, mas daí eu vendi alguns. Aí desses alguns que eu vendi, que, gente, eu acho que foi uns 30 livros, tá? Uns 30 livros. Deu só R$160, tá? Foi pouquíssimo. Por quê? Porque, assim, se você trocasse, era esse valor. Agora, se eu quisesse pegar em dinheiro, ela pagava, tipo, R$80, tipo, metade. Então, também não compensava pegar o dinheiro. Então, por isso, eu acabei preferindo trocar. E daí, eu tentei pegar livros que eu precisava completar coleções na minha estante. Acontece que muitos eu não achei lá, tá, gente? Não achei. Mas os que eu achei foi Gossip Girl, os Carlyle, que eu sei que é tipo um spin-off de Gossip Girl, no caso, né? Então eu peguei esse aqui, que é o número 1, e esse aqui tava 3 por R$40 ou 1 por 15. Como eu peguei só um, ficou por R$15. E achei esse outro que também é desse Carlyle, que é um spin-off, né? Só que esse é o número 2, e esse aqui tá por R$20 também. Então eu consegui pegar o 1 e o 2 desse spin-off aqui, que faz parte, né, de Gossip Girl, It Girl, que eu tenho, tipo, vários. Tá aqui do lado, ó. Esses aqui são os de Gossip Girl e os de lá são os de It Girl. Então, como esse é um spin-off, faz parte do mesmo mundo, foi o que eu peguei. Porque daquelas duas coleções falta ainda coisa, só que eu não achei lá. E daí eu peguei também esse aqui, que é o número 15 dessa coleção, gente, que eu tenho ela do 1 ao 14. Tava faltando 15 e 16, então eu achei o 15 lá. Ele tá bem novinho, tá muito bom, mas eu não achei o 16. Esse aqui foi R$20 também. E daí, ela tem spin-off. São 6 spin-offs, eu tenho só 2. Aí eu consegui achar este outro spin-off aqui. Então ainda falta 3. Esse também tá bem novinho, ótimas condições, R$20 também. E daí eu não consegui encontrar mais. Só que daí a minha mãe insistiu muito pra eu pegar esse livro. Essa de Queiroz, O Primo e o Basílio. Ela falou que essa edição é muito bonita, que esse livro é maravilhoso, que eu tinha que ler. Tava R$25, tava carinho, na verdade, né? Só que ele tá novo, bem dizer assim. Ele só tá com um pouquinho de marcadinho aqui embaixo, mas não vai dar pra ver. Fora isso, ele tá novo. Então, enfim, acabei pegando por insistência da minha mãe, mas eu nem sei do que se trata a história, pra ser sincera. E aí, isso tudo aqui deu R$100, né? Eu falei pra vocês que eu tinha 160. Então eu fiquei ainda com voucher de R$60. Só que realmente, assim, não tinha outros que eu queria pegar. Gente, eu queria pegar livro do Stephen King, por exemplo. Só que, cara, tipo, Misery tava R$80. Carrie a Estranha, que é dessa finura, tava R$70. It a Coisa tava 150, eu acho. Então, assim, estavam muito caros os livros do Stephen King. Muito caros. Porque sebo, o que acontece, gente? Esses livros que a gente acha na Amazon, quando você vai procurar no sebo, é muito caro. É muito caro, não compensa. Agora, quando vocês pegam essas edições que a editora parou de produzir e tá em falta, você não acha em lugar nenhum, aí compensa no sebo, entendeu? Então, como eu não tava lembrando de outros que eu precisava achar, e tava corrido, tava cheio de gente, hoje é um sábado, etc., e eu não tava conseguindo, né, lembrar outras edições que eu precisava completar, eu achei melhor pegar só esses mesmo, que deu R$100, e eu fiquei com esse voucherzinho de 60. E daí agora, nesses 6 últimos meses do ano, eu vou ler mais livros, eu vou tirar mais livros da minha estante, e daí conforme eu for tirando e juntar uma quantidade de novo, eu levo lá, acumulo com esse voucher que eu já tinha e vejo se tem mais alguma coisa lá que eu quero pegar, que vai ser mais interessante pra mim do que ficar, né, enfim, que vai ser mais interessante pra mim do que eu pegar qualquer livro lá muito caro, que não compensa, ou então um livro que, tipo, eu nem conheço, nem sei qual que é. Então eu acabei decidindo fazer isso. Gente, então é isto. Vou terminar esse compilado por aqui, finalmente, né? Mas agora, finalzinho do ano, eu já vou iniciar um outro compilado pra postar pra vocês no final do ano também, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!